Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu me sinto muita vontade aqui nessa igreja, eu me sinto assim muito em casa. Eu quero dizer assim que eu amo vocês, amo. Vocês estão aqui muito bem guardadinho aqui no meu coração. E é uma honra assim, estar aqui, né, podendo compartilhar um pouquinho da palavra de Deus. Eu não sou pregadora, não prego nem prego, mas a palavra de Deus a gente tem que levar a sério, né? Então, quando pede para a gente compartilhar, a gente tem que obedecer. Obedecer é melhor que sacrificar, né? Eu agradeço ao pastor Geraldo, à pastora Rosa, por essa oportunidade. E eu estou nervosa, à beça, porque é uma responsabilidade muito grande quando a gente vai ministrar a palavra. Conforme eu acabei de falar, isso aqui não é brincadeira. Mas vamos fazer aquilo que Deus está mandando, né? Vamos orar mais uma vez, irmãos? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, ó Espírito Santo de Deus, aleluia. Eu sei que o Senhor está neste lugar, Pai, porque a Tua palavra nos garante isso, Jesus. Nós não estamos aqui em vão, o Senhor não trouxe, ó Deus, cada um aqui em vão, porque tudo o Senhor tem um propósito. Eu quero agora, Deus, colocar a minha vida em especial em Tuas mãos, ó Deus, e te pedir, ó Deus, que o Senhor fale através de mim. Sou apenas, ó Deus, um vaso em Tuas mãos, Senhor. Eu não sei nada, Jesus, mas o Senhor é conhecedor de tudo, de todas as coisas. Pai, no nome de Jesus, glorifica o Teu nome nesta noite, Jesus. E seja, ó Deus, o primeiro em nossas vidas. Eu te glorifico no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Podem se sentar, irmãos. Então, quando eu recebi esse convite da pastora de estar aqui hoje, no mesmo instante, o Espírito Santo me trouxe algo que Ele já tem falado, ministrado ao meu coração. E de imediato, eu falei assim, eu sei que é de Deus isso, e eu aceito o convite de estar lá, que eu não vou pregar, eu vou compartilhar com vocês uma palavra. E logo me veio um versículo, que é um versículo que eu gosto muito, que está no livro de Isaías. Eu queria que os irmãos agora abrissem a Bíblia no livro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, 3. Porque ela falou assim, Rejane, Deus tocou no meu coração sobre a fraqueza do ser humano e o fortalecer de Deus, o levantar de Deus. Aí eu falei, pronto, é essa palavra mesmo. Veio logo, porque essa palavra ela me traz muita esperança. Diz assim a palavra de Deus, Isaías 42, 3. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade promulgará o direito. Só até aqui, irmãos. Isaías é um profeta, assim, messiânico, né? E ele fala coisas, assim, muito profundas. Mas essa palavra aqui veio, assim, de encontro, porque me traz muita esperança essa palavra. Porque a fraqueza, ela é própria do homem. Nós somos seres limitados. Nós temos começo, meio e fim. Pelo menos enquanto carne. Não enquanto espírito. Nosso espírito é eterno, mas enquanto carne nós somos seres limitados. E como seres limitados, nós passamos por tudo. Nós sofremos todas as angústias que a carne sofre. E o enfraquecer, eu fiquei analisando por que nós enfraquecemos. Por que o nosso corpo enfraquece? Por que o nosso espírito enfraquece? Porque de vez em tantos momentos da vida, a gente se sente assim, fracos. Irmãos, uma coisa é certa, nós somos resultado daquilo que nós comemos, ingerimos. Eu não sei o que você tem comido. Eu não sei o que tem alimentado o teu corpo. Eu não sei o que tem alimentado o teu espírito, as suas emoções. Mas eu sei que você é resultado disso, daquilo que você está ingerindo. E o que a gente come, ela vai produzir bem ou mal. Se é no corpo físico, se você ingere comidas ruins,
ela vai produzir no seu organismo coisas ruins. Você vai adoecer, você vai ficar debilitado. Por outro lado, a nossa vida espiritual também é assim. Se a gente come pouco da palavra de Deus, a gente fica fraco. Se a gente come muito, a gente vai se fortalecer, porque Jesus é o pão da vida. E a palavra dele é o nosso pão diário. Então, a sua qualidade de vida espiritual, emocional, física, vai depender daquilo que você está comendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que a gente come é bom. E às vezes você está comendo da palavra, está sendo amargo para você, mas ela está te fazendo um bem tremendo. Eu não sei aqui quantos tomam boldo. Já tomaram boldo na vida? Eu tomo com muito prazer, porque eu sei que me faz um bem. É gostoso? Não. Vai me dizer que é gostoso não, que não é não. Que o negócio queima igual fel. Mas faz um bem para o meu fígado quando eu tomo. Então, às vezes, a palavra de Deus também, quando a gente ingere, desce meio, né? Principalmente quando a gente sabe que está meio que em falta com Deus. A palavra entra, mas entra, né? Mas Deus, irmãos, Deus é um Deus assim tão lindo, tão maravilhoso, que independente de como você esteja, Ele não vai te esmagar. Ele não vai te apagar. Olha o que diz a palavra. Ele não esmagará. A cana está lá torcida, já passou pela moenda, está lá toda que não sai nem caldo mais. Mas Deus não esmaga aquela cana. Sabe por quê? Porque nós temos valor para Deus. Você é precioso, preciosa para o Senhor. Deus, Ele te toma pela mão, Ele cuida de detalhes na sua vida. E muitas vezes, irmãos, a gente precisa pedir que Deus nos dê essa visão. Às vezes nós estamos andando cegos diante de tudo que Deus tem feito. A gente não consegue enxergar. E às vezes a gente fica usando bengala, sabe? Você não está precisando de bengala, você está precisando que Deus abra a tua visão, para que você enxergue. Deus é tremendo. Eu fiz uns escritos aqui, de vez em quando eu me perco aqui, irmão. Você me perdoa, a cabecinha já está vagando, sei lá como é que fala. Então eu fiz aqui, mas só para eu não me perder, para eu não sair muito. Então, irmãos, resumindo essa palavra que a gente acabou de falar aqui sobre o enfraquecer do homem e o levantar de Deus, resumindo, vira aquela frasezinha que a gente ouve, que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Isso aí não é versículo bíblico não, irmãos. Isso aí é frase que a gente usa baseado na palavra de Deus. Mas o cair é do homem e o levantar de Deus não é versículo bíblico. Fica bem claro aqui. Mas é mais ou menos assim mesmo. O cair faz parte da gente, sabe? Agora, nós não temos que ficar, nós não precisamos ficar prostrados. O pastor acabou de falar aqui, são momentos que a gente passa na vida que a gente se enfraquece. N situações aparecem, surgem. Às vezes não é a gente que procura, não, as situações surgem mesmo, o dia mal chega. Mas se você estiver fortalecido em Deus, se você estiver entendendo o valor que você tem, a sua identidade em Cristo, você rompe isso. Às vezes chorando, mas rompe. Tudo passa até por cima da gente, mas passa. Tudo passa. Então o enfraquecer, ele está ligado ao homem. Basta a gente parar, né, de se alimentar, conforme eu já falei. Eu não sei, como eu falei, voltando um pouquinho sobre o alimento, o que você está ingerindo dentro da sua alma. Se você está guardando mágoa, se você está ingerindo falta de perdão, se você está ingerindo uma palavra que você ouviu, que não foi o que Deus falou, mas alguém falou e você acreditou, você ingeriu aquilo, você tomou posse para você daquilo. Só um parênteses aqui, irmão. Você sabe de onde vem a palavra mágoa? Sabe o que significa mágoa? Má-água. Uma água podre, uma água parada. Por isso que quando a gente guarda mágoa, você está se destruindo. A gente se autodestrói quando a gente tem mágoa, porque é uma má água. Só um parênteses aqui que eu achei isso interessante. Mas se o contrário, se você absorve aquilo que é bom,
não só absorver, irmãos, mas também aquilo que você fala. Porque o que você fala, aquilo volta. A gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente está abraçando. As palavras que você tem abraçado na sua vida. Sabe? Porque para coisa ruim, o ser humano, sabe? Para coisa ruim, como que a gente tem facilidade em absorver? Nós precisamos conhecer quem nós somos em Deus. O valor que você tem. Eu já acredito que vocês já devem ter ouvido muitas vezes isso que eu vou falar aqui, sobre uma nota de R$100. Você achou uma nota de R$100, você pode amassar ela, pode sujar, pode rasgar, ela não vai perder o valor dela. Ela pode estar ali, ó, toda amassada, rasgada, suja, mas ela não perde o valor. Você é assim para Deus. Nós somos assim para Deus. Não importa o quanto a gente esteja destruído, sabe? Mas você tem valor e Deus quer que você entenda isso para que você viva dias bons, dias de gratidão, dias de louvores mesmo, assim, que o seu louvor não saia só daqui para fora, mas que venha de um coração que está entendendo o propósito daquilo que Deus tem para você. Irmãos, eu fui uma pessoa que eu buscava muito, sempre busquei muito meu bem-estar, minha felicidade. Quem que não procura? Quem que não quer ser feliz aqui? Todos nós, né? Mas só que eu achava que o outro, ele tinha que proporcionar aquilo para mim. Então, eu, na realidade, eu responsabilizava o outro por uma felicidade que estava dentro de mim, porque Deus nos deu isso. Deus fala que feliz é o homem que confia nele. Então, eu tenho essa felicidade dentro de mim. Eu nasci com uma porção de Deus dentro de mim. Mas eu ficava esperando que o outro me proporcionasse isso. Então eu vivia a busca dessa felicidade. E isso aí foi um grande erro na minha vida, porque ninguém pode fazer isso por você, se você próprio não se descobrir. Por isso que muitas vezes você agrada e está sempre desagradando, porque o outro não entendeu isso, que o negócio é dentro dele, não está no outro, está em você. Isso aí fica uma dica para os casais, sabe? Que eu sofri muito isso na minha vida. Eu passei por 2 relacionamentos, irmãos, por 2 casamentos, um de 22 anos e outro de 14 anos. Eu buscando a minha felicidade no outro, eu achava que o outro tinha que me fazer feliz. E eu descobri que não, o problema não eram eles, era eu. Mas isso aí eu descobri tarde, né? Então a gente aprende com a vida, né? Mas glória a Deus por isso. Então eu era essa pessoa assim. Eu não sabia, eu fui perdendo, sabe o que? A minha identidade, porque nessa de eu querer cobrar do outro, sabe? Eu fui me perdendo. Eu achava assim, não, eu tenho que agradar para ele me fazer feliz. Eu tenho que fazer o que ele quer, porque ele vai me fazer feliz, né? E o meu amor próprio indo embora, sabe? Eu não sabia o que era eu me perdi. E eu acredito que muitas vezes a gente se encontra assim, num caminhar, num decorrer da vida da gente, né? E quando eu consegui entender isso, aí eu comecei a mudar o meu foco. Eu comecei a olhar o outro de uma forma diferente. Eu julgava muitas pessoas. Eu parei de julgar, sabe? Eu via para uma pessoa, nossa, fulano de tal, como é que pode fazer isso, sabe? E Deus começou a mudar a minha visão. Porque a gente tem que pedir para Deus mudar a nossa visão, mudar a nossa língua, mudar aquilo que a gente tem ouvido, aquilo que a gente tem visto, sabe? Se não edifica, lança fora. Tira, arranca, sabe? É o que a palavra de Deus fala. É melhor você entrar no céu, sabe? Manco, maneta, sabe? Do que você entrar, sabe? Do que você não entrar, né? Na realidade é essa, né? Porque às vezes a gente quer se preservar muito e acaba cometendo grandes erros, né? Mas então eu comecei a levar a minha vida de uma forma ordinária, sabe? De uma forma comum. Eu comecei, depois de tudo isso, eu comecei, tipo assim, basta cada dia o seu mal. Pô, mas isso não é bíblico? É bíblico. Jesus que falou isso, basta cada dia o seu mal. Mas só que não da forma que eu estava vivendo. Basta cada dia o seu mal, quando Jesus quer dizer, é para você não ficar preocupado com o dia de amanhã. Sabe? Já basta o dia de hoje, viva o dia de hoje como se não houvesse amanhã. Tem uma música que fala sobre isso, né?
Mas eu não, eu vivia preocupada, eu já lançava a minha ansiedade. Eu fui entrando numa crise de ansiedade muito grande, muito grande. E aí, esse ano da pandemia, né, eu vou te falar uma coisa. Foi o ano que eu mais aprendi. Gente, pelo amor de Deus, se alguém não sair desse ano com alguma lição de vida, eu não sei. Porque, olha, o que eu aprendi esse ano foi, assim, multiplicado por, sei lá, por tantos anos da minha vida. Eu comecei a ter muita crise de ansiedade por conta de tudo isso. E eu vim para Araruama, né? Minha irmã até me trouxe, mandou que eu viesse para cá, porque eu comecei a ter, minha pressão começou a descontrolar, muita insônia, e meu físico começou, né, a projetar tudo aquilo que eu estava sentindo, porque eu comecei naquela coisa toda que eu já falei aqui. Bom, aí o que acontece? Eu vim para Araruama, comecei a ir para médicos, né? E faz exame disso, exame daquilo, os exames praticamente não deram nada, né? Por quê? O negócio não estava diretamente ligado, estava aqui, ó, na minha cabeça, nas minhas emoções, naquilo que eu estava ingerindo, né? Por isso que eu estava me sentindo daquele jeito. E eu ali comecei, mesmo assim, eu falava assim, poxa, mas eu estou aqui, eu estou sendo peso para minha irmã, eu estou dando trabalho, e ela está gastando comigo, e não sei o quê, sabe? Eu tive um problema sério lá em Macaé com a minha escola, eu perdi a minha escola, eu perdi tudo, sabe? Deus me tirou, eu vou falar que é Deus, porque a gente tem a nossa parcela, é lógico, mas nada acontece fora da vontade dele, né? Então, não estou falando que seja vontade absoluta de Deus, mas Deus permitiu tudo acontecer, porque Ele queria me ensinar algo. E nisso, eu fiquei assim muito, muita insegurança. E eu vim para Macaé, comecei a sentir essa cobrança. Eu falei, Senhor, mas eu estou sendo peso, eu não quero ser peso na vida de ninguém. E Deus começou a trabalhar isso dentro de mim. E Deus falou, você não está sendo peso. Eu estou usando ela como instrumento na sua vida. Você não teria feito o mesmo? Aí aquilo eu comecei, Jesus, obrigada. Aí começou sendo gerado em mim uma gratidão. Deus começou a mudar algumas coisas dentro de mim, e eu comecei a olhar as coisas de uma forma assim diferente. E eu comecei a agradecer, não sei, de repente começou dentro de mim uma coisa de agradecer, sabe? Eu pegava a palavra de Deus, em tudo dai graças, e aí surgiu o quê? Surgiu a vigília. Lembra daquela vigília lá no sítio? Dia 7 de setembro, não foi, pastor? Gente, aquela vigília foi um divisor de águas na minha vida. E olha que eu tenho anos já de cristão, dessa caminhada cristã. Mas você vê que caminhada cristã não tem nada a ver com tempo de igreja, tá? Tem a ver com a sua intimidade com Deus. E eu fui naquela vigília. E já amanhecendo, acho que por volta de 4 horas mais ou menos, foi a hora que o pastor Alessandro pegou a palavra. E ele fez uma ministração que parece que Deus veio assim direto dentro de mim. Eu entrei no choro. Eu já sou chorona mesmo, né? Eu choro mesmo, eu choro na presença de Deus, não tenho vergonha. As pessoas, não quero nem saber o que as pessoas estão pensando, eu choro mesmo. Mas aquele dia foi um choro diferente. Eu chorei de uma forma que a minha alma parece que estava sendo, sabe, parecia que eu estava me tirando pelo avesso, de dentro para fora. E Deus começou a ministrar dentro do meu coração de uma maneira muito forte. Eu saí daquela vigília, irmãos, eu não sei explicar o que aconteceu, mas algo novo brotou dentro de mim, sabe? A minha visão começou a mudar das coisas, em todas as coisas eu comecei a ver o trabalhar de Deus. Aí eu estou lá na casa da minha irmã, de repente, lá tem muitas mangueiras, né? Quem conhece lá sabe. Aí eu estou olhando assim, de repente, estou vendo um galho de mangueira, deu muita manga lá esse ano, né? Então o galho estava carregado de manga. E, de repente, aquele galho quebrou. Foi aquelas mangas todas no chão. Aí, quando eu cheguei, que eu olhei aquilo ali, Deus começou a ministrar. Você está vendo isso aí? Olha só, ela estava frutificando. Ela estava cumprindo o papel dela. A mangueira tem que dar manga, e deu muita até, por sinal. Mas olha só, olha a estrutura dela. Irmão, se a nossa estrutura está fraca, um momento ela arrebenta. Então vigia a sua estrutura, vigia a tua base. Vigia aquilo que você sabe que é vulnerável na sua vida, que você sabe que vai
ser uma pedra de tropeço na sua vida, vigia. Porque aquela mangueira estava enorme, ela frutificou. Não é o resultado do fruto, é a estrutura. A Bíblia fala que uma casa firmada na rocha, ela não vai ceder. Mas você pode construir uma casa numa areia que der um vendaval, ela vai romper. Então a vida da gente é assim também. E eu comecei a tirar lição daquela mangueira. Sabe, eu trouxe aquilo para a minha vida. Jesus, eu preciso disso. Eu preciso ser mais estruturada. E outra coisa, se a gente tivesse visto que o galho já estava frágil, de repente a gente ia lá com suporte. Outra visão que Deus deu, né? Não foi assim que Moisés fez? Moisés estava lá, diante daquela guerra lá que eles estavam vivendo lá. Quem foi lá para segurar os braços de Moisés? Porque quando ele levantava os braços, ele ganhava a guerra. Quando o braço dele arriava, ele perdia a guerra. Foram os dois lá para segurar, para sustentar. Então, de repente, ali também poderia ter sido isso. Às vezes, na vida da gente, a gente precisa desse suporte. É o momento seu de fraqueza, você precisa de alguém para te sustentar. Você não precisa de ninguém para ficar te julgando, para ficar te lançando mais peso. E nem você fazer isso com ninguém, porque você não sabe a dor daquela pessoa. Se você pisar no meu dedo aqui, vai doer. Mas, de repente, no seu dedo você não vai sentir. Então, cuidado com aquilo, com a postura que você está tendo diante do outro. Com a dor do outro. Dói, irmãos. Quando a gente está passando por luta, vem uma pessoa e lança, sabe? Aí isso é disciplina do Senhor na sua vida. Que isso? Se é disciplina, ó, irmão, eu estou aqui, mas eu vou orar pela sua vida. Eu vou te sustentar em oração. Eu sei que está difícil o momento, eu sei que você está assim, mas eu vou orar, eu vou te ajudar em oração. Esse tem que ser o nosso comportamento. E não ficar lançando mais peso. Por isso que a Bíblia fala aqui que Deus não vai esmagar. Ele não esmaga, mas a gente é cruel, irmãos. A gente passa a mão na cabeça da gente, né? Ah, não, mas eu estou sofrendo isso por conta disso. Mas no outro não. O outro, olha só, é sem vergonha mesmo. É rebelde, é não sei o quê. Cuidado com isso. Não julgue, não faz uma... Eu sei que tem situações que a gente conhece. Não estou falando daquelas que você já sabe o que é, não. Eu estou falando do nosso julgamento pré-concebido. Deixa eu me posicionar aqui, que daqui a pouco eu já estou fugindo aqui um pouquinho. Então, irmãos, a vida da gente, quando a gente entra nessa falta desse enfraquecimento, é uma bagunça. A vida da gente fica bagunçada. E bagunçar é a coisa mais fácil que tem, você bagunçar a sua vida, né? Você já for arrumar armário dentro da sua casa? Que é a pior coisa, que você tira tudo, numa facilidade. Hoje eu vou arrumar esse armário. Você tira tudo lá de dentro. Questão de segundo, está tudo em cima da cama. Agora começa a arrumar. Bota de volta para tu ver. Que paciência que você tem que ter. Aí você para, daqui a pouco você já está cansado, porque você já despendeu energia ali, você já não aguenta mais. E a vida da gente também é assim. Para bagunçar, basta pouquinha coisa, rapidinho de bagunça. Agora vai consertar. Olha o esforço que é. Até a lei da gravidade faz isso, né? Você pegar meu óculos aqui e soltar, rapidinho ele cai. Agora, para pegar, eu tenho que ir lá embaixo subir. Eu gosto desse exemplo. Eu sempre dou esse exemplo, porque eu acho esse exemplo assim, bem prático. E é uma coisa que me faz enxergar como é que a vida da gente é fácil quando a gente para cair, né? Então, bagunça, ela é assim. E Jesus, ele fala, né, que a gente não deve ficar realmente ansioso com as coisas. Mas a gente tem que buscar se fortalecer nele, né? Precisamos conhecer. Se você não se conhecer, se você não saber quem você é em Deus, você vai ficar pulando etapa na sua vida e você não vai aprender, você não vai viver o melhor de Deus, né? E, peraí, deixa eu ver aqui onde eu estou aqui, que eu já até me perdi aqui. Eu fiz algumas anotações. Aí, irmãos, eu queria só, voltando um pouquinho aqui, né, nessa questão do enfraquecer e da questão da identidade. No livro de Êxodo, ele mostra que duas mulheres, que eu acho assim, muito importante o que aconteceu na vida delas, porque tem a ver com isso, que foi Zifrá e Poá, na vida de Moisés. Duas mulheres, elas receberam ordens. Eu não estou fugindo não, tá, irmão? Só estou fazendo um paralelo aqui rapidinho, mas eu já volto lá. Elas receberam ordem do faraó, que era para quê? Para matar Moisés.
Mas elas sabiam quem elas eram. Elas não eram assassinas. Elas eram geradoras de vida. E elas não obedeceram à voz de Faraó, porque ela tinha um Deus a quem zelar. Ela sabia quem ela era em Deus. E ela não obedeceu a Faraó. E muitas vezes a gente é assim. Às vezes você está dando ouvido àquelas pessoas que querem que você se torne um assassino na sua vida. Que querem matar seus sonhos. Querem matar as suas conquistas. O que você tem, que você fez uma lista de coisas que você quer vencer. Tudo que você quer conquistar. E vem pessoas às vezes que minam aquilo, sabe? É a voz de Faraó na sua vida, sabe? Querendo que você mate seus sonhos, que você mate aquilo de bom que Deus quer produzir na sua vida. Mas você tem que saber quem você é em Deus. Quando a gente sabe quem a gente gera vida, em nome de Jesus. E a Sifra e Puá, elas fizeram isso, né? Diz a palavra que as parteiras, no livro de Êxodo 1:17, diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Elas sabiam quem elas eram. E Deus, irmãos, eles têm um chamado para você. Ele tem um chamado na vida da gente. Não precisa você querer ser igual a ninguém. Você é único. Você tem uma identidade em Deus. Sabe? Às vezes a gente quer fazer muitas coisas. Deus apenas está te pedindo uma coisa. Não, mas porque meu irmão está fazendo isso, aquilo outro, tem que competir com ele. Você não tem que competir com ninguém. Você tem que ser melhor do que você a cada dia. Porque cada um Deus fez em especial. Sabe? Deus tem um cuidado com cada um em especial. Então não precisa a gente entrar nessa de competição, de querer fazer porque fulano faz. Deixa eu ver aqui, irmão, que eu já estou até meio confusa aqui. É engraçado que eu nem ia fazer nada disso. Quando Deus já começou trazendo as coisas para mim, e eu falei assim, não vou escrever nada não. Mas de repente, eu falei assim, deixa eu escrever, senão posso me sair um pouco fora. Aí eu comecei a anotar, mas vamos lá. Então, irmãos, Deus, Ele quer que você seja aquilo pelo qual Ele te destinou. E abrace mesmo o que Ele diz. Não dê ouvidos a palavras negativas na sua vida. E nem seja você, sabe, desse jeito. Que isso aí enfraquece também o que a gente escuta, né? Abrace aquilo que Ele diz sobre você. E se fortaleça. Abrace o perdão. Abrace o perdão. Abrace o amor. Abrace a virtude. Abrace a fé. Abrace aquilo que edifica a sua vida. Deixa Deus trazer de dentro de você o que Ele quer fazer. Não seja uma marionete na mão do diabo, nem na mão de ninguém, sabe? Mas seja instrumento nas mãos de Deus, para que Ele possa produzir em você o querer e o realizar dEle. E assim, dessa forma, irmãos, Deus Ele vai acender aquela torcida que fumega. Deus vai restaurar essa cana que está esmagada, quebrada. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele tem misericórdia de nós. Nós não somos nada. Nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Sabe? Cada manhã a gente tem que agradecer a Deus por tudo. Pedir perdão a Ele por tudo. Hoje mesmo a gente estava falando sobre questão de pensamento. Coisa difícil é você controlar isso aqui, ó, o que entra. Mas você pode não controlar o que entra. Mas você não precisa deixar ficar. Então você tem essa autonomia de lançar fora. Né? Sai, vem um pensamento ruim. Pega a palavra de Deus. Não, você não pode. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é? A gente aprende isso, mas por que é tão difícil a gente colocar em prática? Porque é o esforço que a gente precisa fazer. E eu achei interessante aqui que a misericórdia, sabe por que Deus tem tanta misericórdia da gente? A palavra misericórdia, ela é dividida, ela é a junção de duas palavras. Miseratio, que significa compaixão, e cordes, que significa coração. Então é um coração compadecido. É isso que Deus tem por nós, um coração compadecido. Não é pelo que você faz, não é pelo que você quer ser para Ele, sabe? É simplesmente pelo que Ele é. Não é pela nossa natureza, é pela natureza dEle.
E assim como ele é misericordioso, ele também quer que nós sejamos misericordiosos. Então se fortaleça no Senhor. O cair é do homem, sim, mas o levantar é de Deus. O homem está fraco, está debilitado, né? Mas o apóstolo Paulo fala que abatidos, porém não destruídos. Então vamos tomar a palavra de Deus mesmo e viver o melhor de Deus nessa terra, e deixa Deus te usar. Deixa Deus, seja a boca de Deus onde você estiver, nas suas atitudes. Não só, às vezes a gente acha que a gente só falando é que a gente vai ser ouvido, né? Não, irmãos, a gente fala muito mais com o nosso comportamento do que com a nossa fala. Eu estava compartilhando com o pastor, que eu entrei numa academia aqui, lá em Araruama, né, por questão de saúde mesmo. Por conta disso, tudo que eu já falei. E eu cheguei lá do nada. Mas a dona, eu nem tinha visto a dona ainda. Aí o marido dela, né, que os dois trabalham juntos, chegou para mim depois e falou assim: você sabia que a minha esposa gosta muito de você? Eu falei assim: sério? Aí eu falei assim: que bom. Ela falou que você tem alguma coisa diferente. Aí eu falei bem assim: sério? Aí eu falei assim: é Jesus. Só falei isso, sabe? Eu não estou falando isso aqui para me engrandecer não, irmãos. Eu estou falando isso que é assim que acontece. Sabe? Quando você se posiciona, quando você sabe quem você é em Deus, você vai fazer a sua luz brilhar onde você estiver. Independente, você não precisa ficar mostrando para o crente: ó, sou crentão, ó, sou o santo, sou o tal. Você não precisa isso. É atitude de humildade. É atitude de você saber que tudo que você é, não é porque você é porque Ele é. E Ele faz através da sua vida. E é assim que Deus quer que a gente seja. Que você brilhe na escuridão. Sabe? Que você salgue, aliás, que você tempere, né? Porque o sal também não pode salgar não, irmão. Mas que você tempere onde você estiver. Então eu quero deixar essa palavra, porque é o que Deus tem feito na minha vida, né? Pela misericórdia dele. Eu tenho assim esse louvor que as irmãs acabaram de cantar aqui. É a minha vida. Eu sobrevivi realmente, sabe? Mas é muito bom. É muito bom a gente passar, como diz também outro louvor que fala que deserto não é lugar para você ficar, né? Ou morar, não sei, alguma coisa assim. Deserto é lugar para você passar. E glorifique a Deus por tudo que está acontecendo na sua vida. Eu não sei o problema que você está vivendo. Eu não sei as circunstâncias, mas agradeça. Agradeça, gratidão por tudo. Está chovendo, glória a Deus. Está sol, glória a Deus. Estou doente, glória a Deus. Estou com saúde, glória a Deus. Sabe? Agradeça, agradeça. Porque quanto mais você agradece, você vai atraindo coisas boas na sua vida. Você vai se alimentando daquilo que é bom. E Deus vai começar a produzir na sua vida muitas coisas. Então, está fraco? Agradeça a Deus. Mas vai buscar se fortalecer. Busca na palavra de Deus, sabe? Gaste tempo na palavra, se alimente de coisas boas, mas cuidado com aquilo que você está ingerindo. Só mais uma coisa para fechar. Eliseu, o povo lá estava com fome, foi catar comida, veio com o quê? Tinha morte na panela, veio com os pepinos, sei lá o que era aquilo, né? Sei lá, pegaram o negócio lá no mato, achando que o negócio era para comer, e o negócio tinha morte na panela. Então, cuidado também com aquilo que você está comendo. Sabe? A gente tem um pastor aqui que tem nos direcionado, que tem nos guiado. Então, obedeça a voz dos seus líderes, dos seus mestres. É isso que a palavra de Deus fala. E eu agradeço a oportunidade no nome de Jesus.